Bom, gente, na semana passada a gente falou sobre a imutabilidade do nosso Deus, né? A gente viu que nosso Deus, ele não muda em natureza, ele não muda em termos de caráter e, consequentemente, ele não muda em termos das atitudes, das ações que ele toma, né? Elas são sempre as mesmas. Se alguém aí não viu, novamente, eu vou repetir aqui. Eu estou subindo para o YouTube as gravações para facilitar aí para quem, porventura, perder. E aí você entra no meu perfil do Insta, chega lá, clica no link que você cai lá no YouTube, tá bom? Quando a gente fala de mutabilidade, tem um assunto em particular que gera muita dúvida principalmente aí na cabeça dos neófitos, né? Os novos na fé, ou daqueles que ainda não estão, e mesmo na cabeça de uns que estão há mais tempo, né? Que é aquela questão do Deus do Antigo Testamento ser um Deus duro, um Deus muito rígido, irado, e muitas vezes o Deus do Novo Testamento é um Deus complacente, é um Deus bondoso, bonzinho, paz e amor, né? Aquele Deus fofinho e tudo mais. E aí? Pois é, né? Não, é porque Deus converteu, veio Jesus, Deus converteu, agora ele ficou assim. Gente, será que é isso mesmo, né? Esse é um tema importante, é um tema que é muito relevante para a gente saber, então é por isso que esse é o tema que a gente vai falar na nossa conversa de hoje, tá bom? Antes da gente começar, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na semana passada, então fecha o olho aí rapidinho, vamos orar e a gente consagra esse tempo para o nosso Deus, tá bom? Pai, muito obrigado por estarmos aqui em mais uma quarta-feira, conhecendo mais de Ti, meditando nas Tuas Escrituras, na Tua Palavra, que é vida para nós, meu Deus. Nós pedimos agora para que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos leve à compreensão verdadeira daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Nós consagramos esse tempo a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Show! Então vamos começar, né? Gente, vamos lá. Vou começar de forma bem direta aqui. Se a gente na semana passada... Ó o Murilão chegando aí, seja bem-vindo, meu irmão. Quanto tempo. Se na semana passada a gente viu que nosso Deus é um Deus imutável, será que o Deus do Antigo Testamento pode ser um Deus diferente do Deus do Novo Testamento? O que você acha? Não, né? É o mesmo Deus, não tem como mudar, senão ele seria um Deus mutável, né? Tem um vídeo do John Piper, que é um dos maiores pregadores vivos na atualidade, que ele fala que o grande problema é que o Deus do Antigo Testamento, ele não é nem tão duro quanto as pessoas pensam, quanto o Deus do Novo Testamento não é, ele é mais duro do que as pessoas imaginam. Então não é nenhum nem outro, né? Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, o que faz as pessoas acreditarem que Deus era um Deus irado, era um Deus muito duro, né, raivoso, são passagens como a que a gente vê lá em 1 Samuel, né, que é um comando que o nosso Deus dá para o exército israelita. Então, vamos ver o que ele fala. Olha só. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, passa o cerol em tudo, acaba com tudo, destrói tudo. Pesado, né? Parece muito pesado. Mas antes da gente falar que Deus estava sendo muito mal, vamos entender o contexto, vamos entender por que que esse comando foi dado, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente entender em que momento político, histórico, geopolítico que aquele povo estava vivendo. Lembre-se que o povo estava no meio de outras tribos e era comum naquela época, né, no Antigo Testamento, quando a gente está falando então da visão de Deus no Antigo Testamento, era comum naquela época que as tribos brigassem entre si, que as tribos guerreassem, confrontassem por recursos, por território, por pessoas, por bens, enfim, era comum, tá? A própria Bíblia relata vários casos de brigas, inclusive guerras que não envolviam o povo de Deus. Quando a gente vê a história de Abraão, tem um determinado momento que Abraão se separa do seu sobrinho Ló, aí Ló escolhe as campinas de Sodoma, Abraão vai lá para os carvalhais de Manre, e aí acontece uma guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Nenhum dos 9 reis tinha qualquer relação com o povo escolhido de Deus. Nenhum, tá? Então a gente vê que aquelas nações, elas brigavam entre si, tá? E quando a gente bota então os israelitas na jogada, aí nem se fala.
Diversas passagens do Antigo Testamento mostram o povo enfrentando brigas, enfrentando guerras, sendo levado escravo, muitos sendo exterminados, enfim, tá? Então, a gente já começa a entender o contexto daquela época em que a nação estava inserida. Beleza, mas aí alguém pode pensar, poxa, mas na passagem que você leu, que está lá em 1 Samuel 15:3, eu não tinha citado, né? Se alguém quiser depois abre lá e lê, se alguém tiver chegado por agora, que Deus manda matar todo mundo, né? Todos os amalequitas. Nessa passagem, ele podia ter então falado para levar como escravo, não precisava ter mandado matar, né? Pois é, mas olha só, a gente tem que ter em mente agora um outro ponto. Deus não mata pelo prazer de matar. Ele não manda destruir aquele povo pelo prazer de ver as pessoas sendo destruídas. Não existe isso. Não era a finalidade de exterminar e pronto. Deus vira para Abraão e fala para ele assim, essa terra que você está, eu vou dar para sua descendência. Eu vou dar para sua geração. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu não vou fazer isso imediatamente. Primeiro, os seus descendentes vão para o Egito. E só depois da 4ª geração é que eu vou chegar e vou trazer os seus descendentes para cá. E aí sim, vocês vão ficar nessa terra. Mas por que ele fez isso? A resposta está lá em Gênesis 15:16. Deus fala para Abraão, depois você pode, anota aí se for o caso, depois você lê lá. Ele fala que a medida de iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. O que isso quer dizer? Aquele povo que estava naquela terra, que ia ser entregue aos israelitas posteriormente, cometia uma série de iniquidades, uma série de atrocidades, diversas abominações diante do Senhor. E essas abominações, elas iam enchendo uma medida, tá? Vai enchendo uma medida. E enquanto essa medida não fosse cheia, não atingisse o nível estabelecido pelo Senhor, ele não ia descarregar ainda o juízo sobre aquele povo. Tá? Aproveitar e beber aqui. Isso aí. A Ingrid colocou a mensagem aí. Obrigado, Ingrid. Essa é a passagem que a gente está falando. Então, essa passagem lá de trás, né, que Deus manda destruir todo mundo. Então, enquanto aquele povo que habitava naquela terra não enchesse a medida, Deus não ia passar a terra para Abraão. Tá? Beleza. Aí o que acontece? A descendência de Abraão, né, vai lá para o Egito, fica 400 anos. Gente, 400 anos é muito tempo, tá? 400 anos. Desses 400 anos, cerca de 200 anos como escravos. E aí sim, atinge-se a medida, e aí o Senhor vai e tira o seu povo lá do Egito, para que então eles possam conquistar a terra prometida. Mas olha o que ele vira e fala para as pessoas, tá? Para ficar bem claro o motivo dele ter tirado aquele povo da terra. Deuteronômio 9:5. Deixa só eu achar aqui. Aqui, ó. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles. Isso aqui é Deus falando com o seu povo, tá? A terra deles, aquela terra lá, os habitantes originais da terra. É por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Gente, não é porque o povo israelita era um povo bonzinho que ele estava dando aquela terra para ele. Era porque os habitantes originais daquela terra tinham atingido um nível de iniquidade tal que a medida tinha se enchido. E naquele momento Deus precisava descarregar a sua justiça sobre aqueles povos. Estão entendendo até agora? Se estiver entendendo, se estiver bom aí o ritmo, está ouvindo bem, manda aí nos comentários. Enquanto isso, Tiagão, que bom ter você por aqui, seja bem-vindo. Escreve aí, gente, se está dando para ouvir, se está dando para ver. Beleza, então vamos lá. Walter, mas que tipo de abominação que aquele povo que estava naquela terra cometia? A Bíblia fala também, tá? Deuteronômio 18, de 9 a 12. Novamente, olha só. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, que pratique adivinhação, dedique-se à magia, faça presságios, pratique feitiçaria ou faça encantamentos,
que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, gente, aquele povo estava contaminado por tanto tipo de pecado que a única forma de Deus lidar com aquilo foi justamente exercendo o seu juízo, tá? Então a gente está entendendo aqui o contexto de Deus no Antigo Testamento, beleza? O problema é que nós não temos a noção da maldade do homem, né? A gente não consegue perceber a maldade do homem porque a gente está comparando o homem com o homem. Mas a gente tem que comparar o homem com a santidade de Deus. Eu lembro quando eu estava na escola, tem até a Vivi está aqui, o Rafa está aí. O Rafa não vai me deixar falar nada errado aqui não, mas a gente chegava com um tênis branco, tênis branquinho, minha mãe tinha acabado de comprar, qualquer um que chegava com um tênis branquinho assim, você não podia ver um tênis branquinho que ficava o povo querendo estrear, né? Dar aquela pisadona no tênis para poder deixar uma manchinha assim, e bastava encostar, triscar e pronto, não era mais branco, né? Gente, o nosso Deus é um Deus completamente santo. Qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de sujeirinha é uma mancha, é uma afronta à santidade do nosso Deus. Então, é isso que estava acontecendo. Aquelas nações estavam afrontando a santidade do nosso Deus. O Xande está perguntando aqui qual a versão da Bíblia que está usando. É Almeida, tá, Xande? Almeida. Tia Lídia, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. O Rafa chegou também. Bem-vindo, gente. Então, é justamente por isso que lá no Antigo Testamento a gente vê a necessidade de Deus exterminar povos inteiros, às vezes. Porque a medida de iniquidade tinha chegado no limite. Deus falou, basta, daqui não passa, né? E a gente tem que lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano. E ele pode exercer o juízo da forma como ele quiser, né? Lá atrás, em um determinado momento, ele resolveu usar água, não foi? Quando ele mandou o dilúvio, e só se salvou Noé. Gente, a iniquidade, isso está lá em Gênesis 5. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a iniquidade da terra foi tão grande que Deus teve de dar um fim. E ele mandou água. Aí depois, em outro momento, Deus decide usar fogo. Quem é que lembra da história de Abraão? Eu falei de Abraão e Ló, né? Que eles se separam. Aí Ló vai para as campinas de Sodoma. E lá, em Sodoma, né? Na cidade de Sodoma, os sodomitas eram um povo extremamente perverso, mal mesmo. Aí o Senhor aparece para Abraão e fala que aquela maldade, aquele pecado de Sodoma tinha subido até ele. E ele ia lá para ver como é que era aquilo, para exercer o juízo. Claro que isso é uma forma da Escritura falar. Deus já sabia o que estava acontecendo aí. Não precisava chegar lá pessoalmente para ver, né? É uma maneira de Deus se comunicar com Abraão. E, gente, a sujeira de Sodoma, ela era tão grande que Deus envia 2 anjos lá para Sodoma e os homens, a população da cidade, tenta ter relações sexuais forçadas, estuprar os 2 anjos. Esse é um nível de iniquidade daquelas tribos daquela região. Vocês estão conseguindo ter uma noção do que estava acontecendo ali naquele tempo? Da forma como Deus tinha que lidar? E é interessante que mesmo nessa história de Sodoma, a gente consegue ver a misericórdia de Deus presente. Porque Deus vira para Abraão e fala que vai destruir Sodoma. Abraão sabe que seu sobrinho Ló está lá em Sodoma. Aí ele vira e fala assim com Deus: Senhor, mas olha só, se tiverem lá 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? Longe do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, condenar o inocente junto com o culpado. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: se tiverem 50 na cidade, eu poupo a cidade toda. Aí Abraão vai lá, né? Abraão era próximo a Deus, amigo de Deus, e ele abusou da sua amizade com Deus. Aí ele continua: mas e se tiver 45? Ah, mas e se tiver 40? Deus não, eu poupo por 40. E se tiver 35, 30? Gente, Abraão chega até o limite de 10. Ele: Senhor, e se tiverem 10 justos naquela terra, naquela cidade? O Senhor vai poupar a cidade pelos 10? Deus vira e fala: eu poupo a cidade toda pelos 10. Gente, isso é uma grande amostra da misericórdia e da benevolência do nosso Deus. Poupar uma cidade inteira com aquele nível de maldade por causa de 10 pessoas justas. 10 pessoas justas. Mas claro, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que não tinham 10 justos ali. Apenas a Bíblia fala que Ló era um homem justo,
Tinha Ló, a esposa dele, as 2 filhas, somente encontrou os 4, então acabou que o anjo quase que empurrou os 4 para fora, né? Arrastou os 4 para fora, e aí quando eles estavam fora da cidade, Deus foi e mandou fogo, queimou, acabou com tudo aquilo ali, tá? E Deus, assim como ele exerce o juízo por água, por fogo, ele pode exercer o juízo dele usando o povo dele, os israelitas, como ele fez algumas vezes. Então teve vezes que ele decidiu executar o juízo nas outras nações usando seu próprio povo. E é por isso que a gente vê, então, Deus virar naquela passagem lá e falar que era para entrar nos contos amalequitas. Os amalequitas, se lembra? Eles cometiam, inclusive, a abominação de queimar os filhos em sacrifício, hein? De matar os filhos. Então, Deus vira e fala que era para eles irem lá e destruir tudo, né? Mas ao longo do Antigo Testamento a gente vê várias manifestações da bondade, da misericórdia do Senhor. Gente, tem uma história que é incrível, né? Jericó. Jericó foi a primeira cidade da Terra Prometida que foi conquistada, né? Tem até a musiquinha, né? Vem com Josué, lutar em Jericó. Pois é, quando eles estão ainda, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés envia os espias lá para Jericó, para dar uma olhada na terra, para dar uma sondada. E os espias chegam lá e as escrituras relatam que uma prostituta da cidade, chamada Raabe, protege os espias, né? Então ela vai, esconde os espias, bota eles lá, faz com que eles depois faz com que eles saiam em segurança, porque ela vira essa prostituta Raabe. Lembra só, é uma cidade iníqua. A gente está falando de uma prostituta de uma cidade iníqua. Imagina o nível da pessoa, né? Uma prostituta de uma cidade dessa. Não é uma coisa assim. Devia ser realmente uma pessoa com muitos pecados. Mas ela reconhece a grandeza de Deus. Olha o que ela fala. Josué 2,11. Olha o que ela declara. O Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A prostituta cananeia fala isso para os espias. Então, por causa disso, por reconhecer a grandeza do Deus de Israel, não só Raabe foi salva, mas a família toda de Raabe. E, gente, quando a gente vai lá na genealogia de Davi, quem que tá lá em cima na linhagem? Raabe. Sabe o que quer dizer? Que na genealogia de Jesus está Raabe. Porque Jesus vem da genealogia de Davi. Entendeu? Então, a gente vê aí, lá no Antigo Testamento, várias amostras do amor, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, né? Mas olha só, como a gente está vendo aqui, eram povos extremamente pagãos, eram povos que cometiam atrocidades, maldades. E Deus precisava apartar o seu povo daquele povo. Porque Deus estava preparando daquela geração, daquela nação, o Messias. Era preciso que aquela nação ficasse separada, porque se ela fosse contaminada por todo aquele tipo de pecado daquela região, ia ser a ruína da nação de Israel, e não teria como vir o Messias posteriormente para trazer salvação. Mas será que é isso mesmo? Eu não sei se é isso. Gente, a Bíblia relata isso. Toda vez que houve essa mistura, que eles não se mantiveram separados, que eles se misturaram com os povos, eles acabaram adotando práticas daqueles povos, idolatria, abominações, e Deus executou o juízo nos próprios israelitas, nos próprios. Logo lá, antes de entrar na Terra Prometida, eles já tinham mandado ver, né, contra os egípcios. Deus já tinha soltado as pragas lá, né? Aqueles povos da região tudo já tinham ouvido falar da grandeza do Deus. Aí eles andaram 40 anos no deserto. Aí Deus mandou, não, agora vamos entrar na Terra Prometida. Eles destruíram ainda, entraram em algumas guerras antes de entrar na Terra Prometida. E chega um momento que tem um rei lá, moabita, chamado Balaque. E esse rei moabita, ele está desesperado, porque você imagina, aquele povo lá que está vindo com o poder de Deus está chegando. Está chegando para perto do meu povo aqui, né? Aí esse rei moabita, Balaque, ele procura Balaão. Balaão era um profeta, tá? E ele vira para Balaão para tentar fazer com que o profeta Balaão amaldiçoasse os israelitas, né? Para que ele pudesse se preservar lá, né? Para que ele não fosse destruído pelos israelitas. Aí é interessante, porque Balaão,
Inclusive, Balaão, depois, se você ler na Bíblia, é o cara que tá no jumento e o jumento vira e fala com Balaão, tá? Mas não é o caso aqui agora. Balaão sobe na montanha para amaldiçoar o povo, os hebreus, né? O povo de Israel. Você acha que ele consegue? Não consegue. Toda vez que ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. Aí o rei vai ficando indignado, porque é tipo assim, eu te paguei para você amaldiçoar esse povo, não é para você abençoar, não. Faz seu trabalho direito. Aí ele vai para outra montanha. Aí sobe na outra montanha, quando vai lançar a maldição, bênção. Gente, ele só consegue soltar a bênção pro povo de Deus. Aí, o que acontece? Depois de um tempo ele vira e ele fala para o rei que a única forma dos moabitas, né, destruírem os israelitas era se os israelitas ferissem o coração de Deus. Então eles tinham que arrumar um jeito de fazer o próprio povo de Deus ferir o coração do seu Deus. Como? Por meio da adoração a outros deuses, né? Por meio da idolatria. Isso. Aí, o que acontece? Qual que é o desfecho dessa história? Olha o que está lá em Números. Vamos aqui. Números 25, de 1 a 5. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor. Acho que o Xande até escreveu aí nos comentários. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Gente, vocês viram o que aconteceu aqui? Eles se misturaram com as mulheres cananeias, com as mulheres moabitas, e essa união com as mulheres moabitas, aqui é união sexual mesmo, né? Fez com que eles não só tivessem relacionamento sexual com essas mulheres, como eles passassem a adorar os deuses dessas mulheres. Então, a gente começa a entender aqui, ou já deveria ter entendido, depois de tudo que a gente falou desde o início dessa meditação aqui, o motivo de Deus agir como ele agiu lá no Antigo Testamento, né? Olha o cenário, olha o contexto, olha o nível de iniquidade, olha a maldade. Essa é a resposta que Deus tinha que dar para aquele momento. Porque ele precisava manter o seu povo separado. O povo de Deus tinha que estar separado diante do Senhor. Se não tivesse a separação, a humanidade não poderia ser salva. Porque a palavra fala que a salvação vem primeiro aos judeus e depois para o resto do mundo. Então a gente só tem a salvação hoje porque primeiro ela chegou pelos judeus, né? Então, se isso não tivesse acontecido, seria a ruína completa da humanidade. Assim como tinha acontecido lá atrás, que Deus teve que separar Noé. Mas dessa vez ele estava separando uma nação. Então, ele teve de agir dessa forma. Vocês estão entendendo? Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo. Dá um sinal de vida aí. Manda os foguinhos aí, gente. Manda os xarabalai aí no foguinho. Mas ainda assim, a gente está falando aqui de algumas passagens que mostram essa destruição. Mas, gente, a misericórdia do Senhor, ela é manifesta em vários lugares, vários. Mesmo no Antigo Testamento, é claro que é manifesta, porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de bondade. Vocês lembram da história dos ninivitas? Nínive era outro povo cheio de pecado, um nível de iniquidade altíssimo. Mas o Senhor sabia que aquele povo não estava endurecido a ponto de não haver espaço para arrependimento. O que ele faz? Ele envia Jonas. Jonas, vai lá, vai pregar arrependimento para esse povo, porque se eles não se arrependerem, eu vou mandar fogo também. Aí Jonas faz o quê? Eu não vou não, não vai não. Não, vou não. Aquele povo lá tem que sapecar fogo neles mesmo, Deus. Manda fogo, aquele povo é muito mau, manda lá. Aí Jonas vai fugir do Senhor, como se alguém pudesse fugir do nosso Deus, né? Aí a Bíblia fala que ele está lá no mar, indo para outro rumo, vê uma tempestade, o povo lança ele no mar, vem a baleia, engole Jonas e cospe Jonas na costa lá, perto de Nínive. Olha que coisa, né? A baleia estava com GPS lá do Senhor.
E aí chegou perto de Nínive e Jonas foi e pregou para os ninivitas. E eles se arrependeram naquele momento. E o juízo de Deus não veio naquele momento. Porque Deus teve misericórdia e mandou alguém lá para que eles fossem salvos, né? Gente, Deus mandava chuva para o seu povo, mandava provisão, cuidava do órfão, da viúva. Quantas vezes ele livrou o povo dele de guerras, de brigas, sem que o povo tivesse que tocar numa espada, que empunhar uma arma. Então, a gente vê essa bondade. Deus deu para aquele povo muito mais do que eles mereciam, muito mais. E acima de tudo, mandou um Salvador, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus. Então, a gente está vendo aqui que Deus, no Antigo Testamento, não era duro, como muita gente acha, não é verdade? Deu para ficar claro isso para vocês? Vocês entenderam isso, gente? Podemos seguir agora para Deus no Novo Testamento? Aleluia! Isso aí, glória! Então vamos lá. Ah, Walter, Deus no Novo Testamento eu sei como é. Ele é amor, ele é tolerância. Ah, não julgueis. É assim. Deus é assim no Novo Testamento. Ai, Jesus, tem que rir dos comentários desse, viu? Esse povo tem que ler. Como é que é aquela frase? Vai ler uma Bíblia! Vai ler uma Bíblia, meu amigo. Vai ler uma Bíblia, minha querida. Gente, se você acha que no Novo Testamento Deus é só esse docinho de coco, amorzinho, esse amorzinho complacente com tudo, eu vou te pedir um grande favor, tá? Você pega a sua Bíblia, aí você vai lá no livro de Apocalipse, livro bom para você ler, bem bom para você ler numa noite calma antes de dormir, de ir para a caminha. E aí você lê todo Apocalipse, até você chegar na última palavra da última linha do último capítulo, que é todos. Essa é a palavra, todos. Tá? Que está em Apocalipse 22, 21. Tá? Aí depois que você fizer isso, você me fala se no Novo Testamento Deus é complacente assim com qualquer coisa, igual muitas pessoas erroneamente falam. Tá? Gente, Apocalipse faz todas as guerras do Antigo Testamento parecerem um passeio na Disney. É como se você pegasse toda aquela destruição, você metesse bomba, esteroide, aí você tem a visão de Apocalipse. Tá? Esse que é o nível de lá. Lembra que no Antigo Testamento a gente viu que Deus executou o juízo por fogo, por água e pela mão do seu povo? Lá em Apocalipse, fala do desatar dos selos, né? Dos 7 selos. Tá? O que são esses selos? Cada selo representa um evento final, um evento do final do mundo, né? É o juízo de Deus derramando sobre a terra, no final do mundo. Gente, você tem espada, fome, peste, perseguição, morte. O juiz de Deus agora vem, com fúria mesmo, com fúria. Olha, vamos, eu vou ler só um trechinho de um dos selos para você, tá? Vamos lá. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Lá no verso 17, ele fala: Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Gente, é o povo, são os ricos, os poderosos, pedindo para serem escondidos do rosto do que está sentado sobre o trono. Da ira de quem? Do Cordeiro. Não é nem da ira do leão, porque Jesus chama Jesus de Cordeiro e chama de leão. Aqui é a ira do Cordeiro. E eu já falei quem é, né? Quem que é o Cordeiro? Não é Deus Pai, não. É Jesus. A ira de Jesus. E só mais uma coisa. Quem foi que abriu os 7 selos? Quem foi? Escreve aí nos comentários. Quem vocês acham que abriu os 7 selos que permite que o juízo seja executado? Quem que é? Eu vou esperar a resposta desse aí nos comentários. Então escreve rapidinho aí.
Quem é que abriu os selos? Que permitiu que esses eventos do final do mundo viessem sobre a Terra? Bora, gente! Respondam! Deem sinal que vocês estão por aí. Jesus Cristo, exatamente. Jesus Cristo que abriu os selos. Não foi o diabo, não. Não foi o diabo. Vai lá para Apocalipse e leia. Quem abre os selos é Jesus. Lá fala que só o Cordeiro é digno de abrir os selos. Não é o diabo. O Cordeiro que é digno. Tá? Você quer ver outras demonstrações de amor? Ah, Walter, porque você está lá em Apocalipse. Apocalipse eu não quero saber de Apocalipse não, porque está no futuro. Vamos ver alguma coisa do passado. Ô, irmão, vamos lá para o passado então? Vamos ver no Antigo Testamento, mas em Atos dos Apóstolos. Quem aqui lembra da história de Ananias e Safira? Quem lembra? O que estava acontecendo naquele tempo, né? Várias pessoas que tinham posses vendiam as suas posses e entregavam para os apóstolos. Tá? Eles faziam isso livremente, não eram obrigados, tá? Faziam livremente, depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem usar esse recurso e fazer a obra, né? Aí, Ananias e Safira, é engraçado porque a gente lê a história de Ananias e Safira, mas a gente não vê que no capítulo anterior, ele conta de uma pessoa que tinha vendido uma propriedade em Chipre. Aí logo depois fala, aí veio Ananias e Safira, e esse cara de Chipre deu todo o dinheiro para os apóstolos. Ananias e Safira fazem o quê? Vendem uma propriedade também. Só que eles não levam todo o dinheiro para os apóstolos. Eles levam uma parte para os apóstolos. Até aí não tem problema, porque ninguém era obrigado a dar. Dava se quisesse. Mas eles levam para os apóstolos, e aí Ananias vira e fala que ele está entregando todo o dinheiro da venda. Por quê? Será que é por vaidade, por orgulho, por competição, para mostrar que ele é muito bom? Eu não sei. Provavelmente todas as alternativas anteriores. Mas ele faz isso. Aí, gente, Pedro é massa. Pedro vira para ele e ele dá uma chapuletada e fala, você está mentindo, não é para os homens. Você está mentindo para o Espírito Santo. Tendo essa propriedade na sua mão, ela era sua, você fazia o que você quisesse. E depois de você vender, você também fazia o que você quisesse. Você não precisava ter vindo aqui e falar que você vendeu e que você está dando tudo, tendo dado só uma parte. Você vai morrer agora, tu vai morrer! Aí o cabra morre, cai duro, morto naquele momento. Aí a esposa dele aparece pouco tempo depois, Safira, não sabia que o marido tinha morrido. Eles perguntam, vocês venderam? Foi, vendemos tudo. Tá aqui todo o dinheiro da venda. Ah, foi. Acabaram de levar seu marido, vão levar você também. Aí ela vai e morre. Pronto, simples assim, gente. Os dois, morreram imediatamente. A gente está falando de Atos. A gente está falando do Antigo Testamento, não está falando do Novo Testamento. Pedro era bravo, era mesmo, era bravo. O cabra não dava moleza, não. Então, quando você falar que, não tem isso no Novo Testamento, não. É tudo tolerância, é tudo amor, é bondade. Não tem nada disso. Gente, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Não é crente, não? Vai ler a Bíblia. Jesus chamou o fariseu de raça de víbora. Ele derrubou a mesa de cambista. Ele fez um azarrogue. Depois você vai no Google e escreve azarrogue. A-Z-A-R-R-O, azarrogue. Azarrogue. Põe lá, azarrogue. Vê o que é um azarrogue. Tem até naquele filme Paixão de Cristo. Era um chicote, nas pontas tinham pedaços de osso, outras coisas. E ele batia. O azarrogue, inclusive, era uma arma daquela época, que foi usada pelos romanos, tá? Foi usada pelos romanos, era uma arma. Para torturar. Jesus vai e faz um azarrogue para expulsar as pessoas, os cambistas, do templo. Exatamente, baby. É a falsa doutrina da hipergraça. E a gente vê nesse tempo as pessoas, não, paz e amor, vamos ser tolerantes com todo mundo. Tolerância. Gente, que Bíblia é essa que vocês estão lendo? Essa Bíblia não é a minha Bíblia, não. E não é a sua Bíblia também, não. É porque você não está lendo a parte certa. Você está escolhendo o que você quer ler. Lê a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda, viu? Walter, mas então como é que eu explico essa questão de Jesus com pecador, vem a mim, e isso que você está falando? Eu vou usar aqui uma
um raciocínio que foi do John Piper, novamente. Né? Eu falei do John Piper no início, vou falar dele de novo aqui. Ele arrancava a pele da pessoa, né? Isso, Azarrog arrancava a pele. Arrancava, trazia a carne junto, né? Olha o que John Piper fala, né? Jesus, ele veio, ele realmente ofereceu o perdão para os pecadores. Ele estava de braços abertos para qualquer pecador que se arrependesse, né? Que se arrependesse. Porque ele veio para salvar o mundo. Ele veio para cumprir a palavra lá de Isaías, se não me engano é de Isaías 61. Tá relatado em Lucas o seguinte, que Jesus, ele vai lá na sinagoga, ele abre um livro do profeta Isaías e ele lê a seguinte passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois que ele falou isso, ele fechou o livro, tá? E aí ele vira para as pessoas e ele fala: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas o interessante é que quando a gente vai lá para Isaías 61, essa passagem, ela não acaba em anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual é a frase que vem depois de anunciar o ano aceitável? O dia da vingança do nosso Deus. Então, em Isaías, o que estava lá? A pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus parou de falar antes da vingança porque naquele momento ele não tinha vindo para se vingar ainda. Ele tinha vindo para trazer uma oportunidade de arrependimento, de perdão para as pessoas pecadoras. Isso é muito lindo, né? A Bárbara botou aí que lindo. É lindo demais. Nossa, eu fiquei impressionado com essa revelação que ele teve. Isso aqui foi John Piper, viu? Novamente. Então, a gente falou na semana passada da janela de oportunidade que a gente está vivendo. E nós estamos numa janela de oportunidade. Mas, meus queridos, para quem não está aproveitando essa janela de oportunidade, a medida está enchendo. A medida está enchendo. E se você não entendeu o que eu quero dizer com a medida está enchendo, é porque você provavelmente perdeu o começo da nossa meditação de hoje. Eu recomendo que depois você assista desde o começo, porque é importante, tá? Então, foi isso que aconteceu. O Antigo Testamento, ele mostra o peso de Deus, o peso da ira, o peso da justiça de Deus. Ele mostra quão glorioso Deus é, quão terrível o pecado é. É isso que o Antigo Testamento mostra. E a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê Jesus falando: eu estou te oferecendo agora a possibilidade de salvação. Vem agora. A janela está aberta ainda. Mas essa janela vai se fechar. E quando se fechar, aí vai vir o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Isaías vai se cumprir por inteiro. E ele não acaba naquela parte lá do anunciar o ano aceitável do Senhor. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, porque tem muita gente aí que está confundindo essa janela de oportunidade para perdão, para arrependimento. A gente acabou de sair de Yom Kippur. Yom Kippur é dia do arrependimento, né? Foi de ontem, 18 horas, para hoje, 18 horas. Dia do arrependimento. Tem muita gente que está confundindo essa janela com um tempo de tolerância, onde tudo é permitido, tudo é possível, tudo é tolerável, nada é condenável. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Gente, presta atenção numa coisa que talvez alguns aí não saibam. Eu acho que muita gente não vai saber disso. Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Hoje ele está à direita do Deus Pai e ele intercede por nós, é o que a Bíblia fala. Ele é o único intercessor nosso. É o único, não existe outro, tá? Ele está à direita do Deus Pai. Mas, no juízo final, quem vai sentar no trono para julgar, gente, é Jesus.
é Jesus. Jesus vai sentar no trono. Hoje, ele é nosso advogado. Mas no dia da vingança, da ira, ele que vai julgar. E isso está na Bíblia, tá? Estou tirando da minha cabeça, não. Tudo que a gente fala aqui tem que estar baseado na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Apocalipse, novamente, o nosso livrinho aqui, né, da noite, que se você estiver achando que Deus é só um amorzinho, um chuchuzinho, vai lá em Apocalipse e veja, tá? Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Gente, da presença daquele que estava sentado no trono, Jesus Cristo, fugiram o céu e a terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Você está entendendo? Todo mundo foi entregue para Jesus para ser julgado. É isso que está falando aqui, tá? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Gente, a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo, e para esse mesmo lago de fogo vai ser lançado todo aquele que não estiver inscrito no livro da vida. É isso que a Bíblia está falando. Então, se você ainda acha que o Deus do Antigo Testamento era muito duro e o Deus do Novo Testamento não é nada duro, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, tá, gente? Lê a Bíblia. É o mesmo Deus, não mudou nada, não tem contradição, não tem conflito, não tem problema de dupla personalidade, ele não se arrependeu, ele não mudou, é o mesmo Deus. Mas você está focando em algumas passagens apenas e não está lendo tudo, não está vendo todo o contexto, tá? Eu espero que essa reflexão nossa tenha deixado isso muito claro. Se deixou claro, escreve aí, gente. Espero que agora todos vejam, percebam claramente que é o mesmo Deus, tá? Deus não mudou. E, gente, eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Eu peço de verdade que você que ficou até agora fique para ouvir até o final, tá? Ainda que você não goste, mas fica até o final. A gente vai orar ainda no final, tá? A gente vai dar a bênção aqui. A gente viu que a postura de Deus não mudou em relação ao pecado. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, tá? Aquilo que era abominação antes continua sendo abominação hoje. Mas a humanidade está chegando num nível absurdo em nome da tolerância, em nome do politicamente correto. A gente tem normalizado, aceito coisas que são abomináveis perante o nosso Deus, tá? Em nome dessa falsa tolerância. Em nome da falsa tolerância. Promiscuidade, descaso com Deus, banalização da pedofilia. Não, pedofilia não é mais crime, não. Agora a pedofilia, ela é só uma doença, né? Uma doença, não é crime, né? Aborto. Vocês viram que a gente falou lá da nação que matava os próprios filhos, né? Você acha que aborto é o quê? Somente Deus pode tirar a vida inocente. Somente Deus, tá? Ideologia de gênero, legalização das drogas, tudo isso tem sido banalizado. Tudo isso. A ideia de que é tudo relativo, tá? Não tem verdade absoluta. Não tem certo, não tem errado. Não tem verdade absoluta. Meu irmão, se você é cristão, isso aqui é verdade absoluta. Isso aqui é verdade absoluta, não muda. Ontem, hoje, amanhã, sempre. É a mesma coisa, é verdade absoluta. Não importa para onde a sociedade vá, não importa o que aconteça com o mundo. Isso aqui continua sendo uma verdade. Você entendeu? Eu não estou fazendo política secular aqui, não. Eu estou falando de Bíblia, tá? Estou falando de Bíblia. Fique muito claro aqui, tá bom? E acontece que hoje quem prega obediência
a palavra de Deus é visto como radical, é visto como intolerante, né? Porque pecado não é mais pecado, pecado agora é fraqueza, pecado agora é falha, pecado agora é uma dificuldade. Eu não tenho pecado, eu tenho uma dificuldade, gente. É uma dificuldade, mas Deus perdoa. Meus amados, vocês ouviram o que a gente leu aqui? Da ira de Deus em Apocalipse? Vocês ouviram o que Deus fez lá no Antigo Testamento com as nações que cometiam essas coisas? Vocês ouviram? É o mesmo Deus, é a mesma ira, é o mesmo juízo que vai cair sobre eles e sobre aqueles que fizerem aquilo que foi cometido. Walter, por que você está falando isso? Gente, nós tivemos o primeiro turno das eleições agora, domingo. E a gente vai ter mais um turno no final do mês, né? Você pode ter as suas críticas com o Bolsonaro, você pode achar ele um tosco, um grosseiro, um insensível, ele fala errado mesmo, ele xinga muito, tem muita coisa que ele faz que a gente não concorda, não defende, eu não gosto da vacina, não gosto de um monte de coisa. Mas você está entendendo que a outra opção que a gente tem agora, só tem duas opções agora para o segundo turno. Você está entendendo que a outra opção que a gente tem é o partido que defende tudo isso que a Bíblia é contra? Você está entendendo isso? É um partido que defende aborto como forma de política pública. Política pública. Matar criança como forma de política pública. Porque o pobre, ele não pode ter que enfiar uma caneta, uma coisa assim, para abortar. Então vamos deixar todos abortarem. Porque a pessoa agora não vai viver com a consequência do pecado, né? O pecado gera uma consequência. A pessoa faz sexo fora do casamento, tem o risco de vir um bebê, sim. E tem que cuidar desse bebê. Porque não é uma extensão do corpo. É uma outra vida. Vocês estão lembrando que quem está na oposição aí é um partido que quer legalizar drogas? Você já viu o que a droga faz na vida de uma pessoa? Você tem noção disso? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito. Drogas acabam com o corpo. Drogas geram violência, dividem famílias, gera miséria. E estão querendo legalizar drogas. Aí você quer o quê? Que a geração futura, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, se você não quer ter filho, vá para a escola daqui 10, 15 anos e possa comprar maconha, cocaína, porque é legalizado? É isso que você quer para o seu futuro? Ideologia de gênero. Vamos acabar com a família tradicional. Vamos dar um fim na família tradicional. Gente, quem instituiu a família foi Deus. Homem e mulher, macho e fêmea. A família é a principal célula, principal núcleo, criado por Deus. Mas é um partido que quer destruir a família tradicional também. Um partido que não só apoia ditadura, como banca ditadura. Manda dinheiro. Vocês estão entendendo que o PT, você claro que o PT manda dinheiro para a ditadura? Venezuela, Cuba. Gente, vocês têm ideia do que acontece com essas crianças, com esses homens e mulheres nesses países? Vocês têm noção da miséria? As meninas se prostituindo, as mulheres se prostituindo, passando fome, necessidade, se prostituem porque não tem como comer, é a única forma de arrumar dinheiro para comer. E o Brasil recebendo venezuelano, porque está fugindo de lá. Enquanto isso, o povo aplaudindo aqui, aplaudindo o PT e o Lula, que está manifestando apoio a Maduro, a Ortega, a esse bando de ditador picareta, que não está nem aí pro povo, que não tem um mínimo de compromisso com Deus, com o Evangelho, com Cristo. Isso me indigna, ver cristão falando que vai votar no PT, me indigna, gente, me indigna. Me indigna muito. Porque um cristão que fala que vai votar num partido desse, das duas uma, ou ele não entendeu o Evangelho, ou ele não é cristão. Não tem outra alternativa. Não existe, não existe. E se tem pastor que fala que é para votar, esse pastor também não é crente. E eu assino embaixo disso aí. Eu não tenho a menor preocupação de falar. Pode derrubar essa live aqui, pode bloquear. Pode ser gente que saia daqui, eu não tô nem aí para isso. Não tô nem aí. Como servo de Deus, eu não posso me calar. Eu não posso me omitir. E nem vocês deveriam. Se você entende a seriedade disso, você não pode ficar quieto diante de uma situação dessa. Porque o que está acontecendo lá é muito triste. É muito triste. Tem pastores e padres na Nicarágua, pastores e padres, sendo presos. Igrejas sendo fechadas. Aí quando perguntam para o Lula o que ele acha, não, eu acho que cada país tem o direito de decidir.
Cada país tem o direito de decidir, com pessoas sendo presas a troco de nada, com pessoas morrendo. Essa é a posição da pessoa que um cristão vai validar na urna. É isso? Essa semana, hoje eu vi a notícia. Lá no antagonista. O antagonista bate firme contra o Bolsonaro, tá? Hoje eu vi a notícia lá falando que o Ortega mandou uma cartinha pro Lula. O Ortega é o presidente da Nicarágua, tá? Que mandou prender aí padre e pastor. Mandou uma carta parabenizando. Meu irmão, chamou de irmão. E tem cristão disposto a não votar no Lula porque o Bolsonaro é um grosso, insensível e tosco que fere as minhas suscetibilidades. Gente, pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Leia a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Olha, ainda que você acredite que teve compra de imóvel aí pela família do Bolsonaro, que teve rachadinha, e eu não concordo, não, fique claro, eu não concordo com nada disso, tá? Não concordo e acho que sendo descoberto tem que ser punido, sim. Rachadinha, essas coisas. Mas, ainda assim, você querer comparar isso com uma corrupção sistêmica generalizada, comprovada por juiz desembargador em 3 instâncias, em que o mandante era o próprio Lula, você quer comparar? Meu Deus, é igual você querer comparar um punhado de areia, uma mão de areia, com uma tempestade de areia. Não é lógico, gente. Um cristão que lê e segue a Bíblia e professa Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estou falando aqui com o evangélico, com católico, eu estou falando com cristão, tá? Não tem lógica, tá? Ai, mas eu não posso votar em quem prega violência. O Bolsonaro prega violência. Que violência? Que violência? Não me falem de Globo, de Estadão, de Projac, não. Que violência é essa que o pessoal está falando? Se quem está comemorando aí a vitória do Lula são os presos. Você viu o presídio em festa quando ele ganhou? Você viu? Você viu Marcola? Marcola, para quem não lembra, é o líder do PCC, Primeiro Comando da Capital, tá? Marcola falou que ele quer que o Lula ganhe. Aí, vamos pro Bolsonaro. Que violência é essa? Alguma mulher foi perseguida? Negros, homossexuais? Não teve perseguição. Nem deve ter. Não teve. Não teve perseguição. Você tá entendendo? Não teve perseguição. A taxa de homicídio do Brasil... Ai, mas ele quer liberar arma que vai matar todo mundo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A taxa de homicídios no Brasil tá mais baixa dos últimos 26 anos. Esse dado é do início do ano, tá? Consolidado do ano passado. 26 anos, dos últimos 26 anos. Aí o Lula agora falou, vai acabar a live, vai ser derrubado porque tá faltando aí 4 minutos para dar 1 hora. Eu vou terminar ainda, se cair eu vou voltar aqui. Se você quiser ouvir, você volte para ouvir. Tô fechando e vou orar ainda, tá? Mas tem vídeo do Lula sendo benzido em centro de Umbanda por mãe de santo, recebendo bebida de terreiro de orixá, recebendo imagem de Zé Pilintra, e a mãe de santo vira pro Lula e fala que ele é filho de Xangô. Entidade, tá? Xangô. E tem cristão que tá falando em votar no Lula. E o Lula se falando que é cristão. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Mas não, eu não vou votar no Bolsonaro porque eu fico ofendido com a forma como ele fala. Eu não gostei de como ele tratou das vacinas. Gente, analisa o contexto que está acontecendo aqui na nossa nação. Veja o contexto. Centenas de padres e de pastores, homens sérios, de reputação ilibada, fazendo campanha pro Lula, pro Bolsonaro, não porque o Bolsonaro é referência de homem, tá, gente? Entendam. Bolsonaro não é minha referência de homem. Mas esses padres e pastores estão fazendo campanha não porque o Bolsonaro é referência, mas porque entendem que Lula não pode chegar no poder. Essa ideologia de esquerda, maldita, nojenta, não pode chegar no poder. Em nome de Jesus, não vai chegar no poder. E tem muitos homens sérios falando. Lucinho Barreto, Luciano Subirá, Fernandinho, o cantor Fernandinho, o Brunão, do Morada, falando sobre apoiando o Bolsonaro. Pessoas sérias. E tem crente ouvindo o Globo, ouvindo
Estadão, Folha de São Paulo, o Projac, a galera do Projac que apoia o povo que fica aí, um agachado na frente do outro, botando o dedinho lá, que apoia como arte um cara pelado e uma menininha novinha, menor de idade, andando em volta dele. Isso é arte para esse povo. E tem gente apoiando isso. Apoiando o povo que entra na igreja, invade a igreja. Invade a igreja. Cenas lamentáveis de pessoas que inserem o crucifixo. Eu não vou nem falar onde, mas vocês já imaginam aí. Essa é a turma que prega a tolerância. Essa é a turma da tolerância. E tem cristão que concorda com isso. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E se você é uma pessoa que está pensando ou estava pensando em nome de Jesus, que essas vendas caiam dos seus olhos, peça discernimento para o Espírito Santo. Peça discernimento, porque só o Espírito Santo pode dar o discernimento. Se você até agora não viu que essa ideologia é maldita e vai acabar com a nossa nação. Não vote por comodismo, gente. Eu vejo muitos servidores falando, vou votar no PT, porque na época do PT eu tinha aumento direto. É muito cômodo, né? Se fosse por isso, eu votaria no PT também. Mas, gente, essa não é a postura de um cristão. Porque antes de eu ser um funcionário, antes de eu ser um homem, antes de eu ser um pai, antes de eu ser um filho, antes de eu ser uma mãe, uma filha, uma irmã, o que quer que seja, eu sou servo de Cristo. Servo. Eu sirvo, eu sou escravo. O significado de servo é escravo. Eu sou escravo de Cristo. Não é a minha vontade, não é a minha conveniência. É de Deus. Você está entendendo isso? Não é a tua vontade, não. Não existe outra alternativa. Você não tem como escolher outra pessoa, não. É um ou outro. É um ou outro. Você está entendendo isso aqui? Se tivesse uma outra alternativa, tanto que eu não falei nada antes. Tinha alternativa antes. Mas agora não tem mais alternativa, não. Não existe alternativa. Se você for ver terreiros satanistas, bruxos, tá tudo cheio aí, pregando. Voto não é para Bolsonaro, não, é para Lula. E tem crente se misturando com esse povo. A Bíblia fala, lá em Tiago 4, que todo aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca. Tiago 4, tá? Por isso que eu não fico calado. Eu não fico calado, eu não vou me omitir na hora dessas. Não vou me omitir. Doa quem doer. Irrite quem irritar. Não vou me omitir. E você que está aí, que ouviu isso que eu falei, a gente está aqui há 1 hora agora. Se você ouviu, entendeu, não se omita também. Não se omita. Não se omita. Tá? Anular voto não é solução. Nossa live não é para falar de política. Não foi essa a intenção. Tá? Vou deixar muito claro. Nós estamos aqui numa live com a intenção de meditar na palavra, mas não tem como, nesse momento, diante dessa realidade, a gente separar uma coisa da outra. Tem uma guerra que está sendo travada no mundo espiritual. E a igreja precisa se posicionar. Homens e mulheres de Deus precisam botar o joelho no chão. E se você, antes, votava no PT por ignorância, dobra o seu joelho no chão, pede perdão, bola pra frente. Vocês estão entendendo, gente? Se você não concorda, ainda assim, ora para Deus, ora para Deus, ora para o Espírito Santo, pede para ele iluminar seu entendimento, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Vou orar aqui agora e a gente vai encerrar e novamente semana que vem, quarta-feira, 8 horas, a gente volta para cá, não para falar de política, mas para continuar falando sobre os atributos do nosso Deus. Se você não botou alarme aí no seu celular, bota um alarme aí para toda quarta-feira nesse horário ele disparar. Tá bom? Bota um alarme. Se você tiver dúvida, sugestão, chororô, o que quer que seja, manda aí também. Pode mandar um direct. Vocês estão entendendo, gente? Manda aí uma mensagem, manda um foguinho, alguma coisa para eu ver que vocês estão por aí. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Vamos orar, gente. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá comandos muito claros na tua palavra para que nós não andemos nas trevas, para que nós não sejamos cegos, mas para que nosso entendimento seja aberto e nós possamos ver a luz, ver a tua verdade, a tua revelação. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus bondoso.
E a sua misericórdia ela se renova de manhã a manhã. Mas nós sabemos, nós entendemos, porque assim o Senhor nos ensinou, que há um limite para essa misericórdia. Porque o Senhor não pode deixar o injusto, o iníquo, impune. Então nós pedimos para que o Senhor toque no nosso coração, meu Deus. Que o Senhor quebre toda a dureza. Que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, tudo aquilo que não está alinhado com a Tua palavra, meu Deus. Pai, remove as escamas em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos enxergar a Tua verdade. A Tua verdade, meu Deus. Não aquilo que é a nossa verdade, não aquilo que foi implantado em nosso entendimento. Não as falsas doutrinas, meu Deus. Mas a Tua verdade. Que nós não sejamos seduzidos pelo canto da sereia, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa terra, nós oramos pela nossa nação, para que nós não caiamos nas mesmas abominações que levaram à destruição de tantos povos e tantas tribos no Antigo Testamento, meu Deus. E que vai recair sobre tantos quando o Senhor Jesus sentar no trono para julgar cada homem e mulher por tudo que foi feito. Pai, ensina-nos o Teu caminho, a Tua verdade. E firma essa mensagem em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. É isso, gente. Vocês tenham um resto de semana iluminado, abençoado. Tá bom? Beijo pra vocês. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Não deixa de botar aí um alarme pra gente poder conversar.